Vamos então compartilhar a palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje para falar com você. É interessante que, às vezes, a gente programa as coisas, mas a resposta certa vem do Senhor. Deus muda os nossos planos e faz do jeito dele, né, queridos? Então a gente precisa viver todos os dias na dependência total de Deus, amém? Não confie totalmente no seu plano, não. Não confie totalmente na sua agenda, não. Hoje foi um dia desse. Eu programei a minha agenda, meu plano, e o dia já começou às 6 horas da manhã, totalmente diferente, né, do que eu tinha planejado, mas Deus está no controle de tudo. Então, Deus ministrou essa palavra também ao meu coração, hoje pela manhã, porque quando eu me vejo assim, Senhor, e agora o que eu faço? Eu dobro meu joelho e vou orar. O Senhor, fala comigo, me mostra, me dá a direção, para que eu possa fazer a sua vontade, e não a minha. Amém? Então eu queria compartilhar hoje, eu dei um título para essa palavra, que se chama Um Hino de Confiança. Você tem um hino de confiança na sua vida? Um hino de confiança em Deus. Sabe aqueles momentos que você está atribulado, que você está sentindo pressionado, você não sabe como você vai resolver, o que vai acontecer amanhã, né? Como que você vai caminhar, qual a solução do seu problema? Você tem um hino de confiança no Senhor? Você tem uma palavra que brota do seu coração, em oração a Deus, né? Como que você lida com os momentos de turbulência, de tribulação, dificuldade na sua vida? Então eu quero ministrar com você nessa noite sobre o profeta Abacuque. Queria que você abrisse comigo, deixasse sua Bíblia aberta. O livro de Abacuque é um profeta muito precioso, porque ele é um consolador, amém? Abacuque quer dizer abraço. E abraço tem a ver com consolo, com conforto. E Abacuque traz uma palavra de esperança para nós. 3 capítulos só, mas que traz uma confiança em Deus para o nosso coração. Amém? Glória a Deus por isso. Então guarda aí, vê qual que é o hino de confiança que você tem no Senhor guardado no seu coração aí. Eu queria começar lendo com você no capítulo 1, versículo 1 e 2. Deus tem uma palavra e Deus usa Abacuque para liberar uma palavra sobre o seu povo. E ele diz assim no versículo 1 e 2. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por essa causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Então, olha a primeira palavra que sai dos lábios de Abacuque diante de uma revelação de Deus. Até quando, Senhor, eu clamarei? Já saiu essa palavra da sua boca? Alguma vez, um momento difícil da sua vida, um momento apertado, você já falou isso? Até quando, Senhor, eu vou viver esse problema? Senhor, será que o Senhor não está ouvindo? Será que o Senhor não está vendo aquilo que eu estou passando? Coisas semelhantes a essa, né? Onde está o Senhor que não está vendo o que eu estou passando? Onde está o Senhor? Olha a injustiça que eu estou sofrendo. Olha os problemas que estão à minha volta. Essa era a postura, o coração de Abacuque naquele momento. Eu costumo dizer que profeta sofre muito, querido. Você quer ser profeta? Pensa bem, né? Se Deus chamou você para ser profeta, eu te digo, profeta sofre muito.
Sabe por quê? Porque esse profeta tem uma visão diferenciada. Profeta vê a sua volta, ele lê as circunstâncias que estão à sua volta. E Abacuque era essa pessoa, um homem com um coração bom, coração bondoso, queria o bem para o seu povo. Às vezes ele olhava à sua volta e o que ele via? Violência, injustiça, dificuldade, sofrimento. E aí ele começa então a falar com Deus, chama o Senhor, Senhor, vamos bater um papo aqui, nós dois. Fala comigo, Senhor, o que está acontecendo? Até quando eu vou clamar? E eu sei, querido, que esse tipo de conversa, de linguagem, faz parte da vida do cristão também. Faz parte da nossa vida. Todos nós passamos por momentos de aflição. Circunstâncias adversas vão acontecer na nossa vida. E nós precisamos buscar em Deus alguma resposta. Nós precisamos conversar com o Senhor. Qual que é a sua postura quando você passa por um momento de aflição? Quando você se sente ameaçado, injustiçado por alguém? Quando alguma coisa não está dando certo? Como que você reage? Você é alguém que decide confiar em Deus ou duvidar? Você é alguém que tem um coração disposto a esperar Deus falar, Deus agir, Deus mudar a circunstância? Ou você é alguém que murmura, reclama, questiona, chuta o balde, acha que não vai dar mais certo, desiste das coisas? Como que é a sua reação? Então a gente vai aprender aqui algumas coisas muito preciosas nesse texto. Amém? E aí Deus começa então a dizer algo importante para Abacuque. No versículo 5, o Senhor diz assim, olha, vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Então, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Não é porque nós passamos momentos de dificuldades que Deus saiu do controle. Deus nunca sai do controle. Até dos momentos de crise, Ele está no controle. A crise pode vir sobre uma nação inteira, e era o caso aqui. O Brasil pode passar por momentos de aflições em todo o seu território, de crise, de problemas, de dificuldades, mas Deus é soberano e Ele nunca sai do controle. Sabe por quê? Porque Ele tem uma obra a realizar. Deixa eu dizer uma coisa para você, até os momentos mais instáveis da sua vida, Deus tem uma obra para realizar. Às vezes a gente tende a achar que quando as coisas não estão dando certo, que Deus está ausente. Pelo contrário, Ele também trabalha na nossa vida, nos momentos da nossa tribulação. E aí Ele está dizendo, gente, eu estou no controle de tudo, porque eu tenho uma obra a realizar na sua vida. Eu quero dizer para você nessa noite, não se desespere. Não perca a sua esperança, não perca o rumo da sua vida por coisas circunstanciais. Às vezes um dia na semana pode destruir a sua semana inteira. Uma notícia, uma dificuldade, uma conta de luz atrasada, né? Um problema na sua casa, algo que não funciona, pode ter o poder de destruir sua semana inteira, se você deixar. Mas se você não perder a sua esperança, a sua confiança no Senhor, você vai perceber que em tudo Deus tem uma obra. E Ele está trabalhando na sua vida. Ele está te moldando. Ele está te levando ao crescimento. Deus está aperfeiçoando você através das suas tribulações também. Então de cara Deus fala, olha, pode acalmar o coração. Eu continuo no controle. Amém? E aí a gente precisa aprender, querido, algumas coisas. Como que a gente se comporta diante dos problemas?
Abacuque vê a situação difícil e ele começa a interceder a Deus. Ele começa a reconhecer o que Deus é, quem Deus é para esse povo. O Deus que é o Senhor sobre a vida deles, o Deus que os chamou, o Deus que os criou. E ele fala algo muito forte, ele declara no versículo 12 assim, olha: não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo. Olha como ele fala com Deus: não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. O que Deus está falando aqui? O que Abacuque está dizendo? Diante do momento de crise, querido, Deus levantou inimigos para perseguir o seu próprio povo. Essa é a verdade. Quando o povo está em pecado, quando as pessoas estão distantes do coração de Deus, Deus levanta, Deus permite que os inimigos se levantem contra o seu povo para os perseguir. E é isso que está dizendo aqui no texto. Abacuque já fez a leitura, ele falou assim: olha, eu já entendi, Senhor, tu és a rocha, tu és o Senhor da nossa vida, nós não vamos morrer, mas o Senhor levantou esse povo para nos disciplinar. Presta atenção numa coisa, as provações vêm na nossa vida, servem para quê? Para te destruir? Para você morrer? Não. Elas servem para nos disciplinar. Amém ou misericórdia? Às vezes é misericórdia, né, Senhor? Tem misericórdia de mim, eu vou dar conta. Eu vou suportar. Eu vou vencer. Eu vou ser aprovado nessa luta, né? Então, querido, Deus disciplina todo filho que ama. Deus quer te ensinar, nem que seja através das pressões que vêm sobre a sua vida, mas Ele te ama. Aí o que a gente faz, querido? A questão está no seguinte: onde a gente se posiciona? Como que a gente se comporta diante de um problema na nossa vida? E aí Abacuque vai ensinar algo poderoso para nós. Capítulo 2, versículo 1. Mostra a postura de Abacuque. O que ele faz diante do problema? Ele diz assim: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Glória a Deus. O que Abacuque ensina para nós, povo de Deus, diante das dificuldades da vida? Toda vez que você se vê diante de um problema, qual é a melhor solução? Se colocar na torre de vigia, buscar o lugar da sua fortaleza e aprender a esperar que Deus responda ao teu clamor. Oh, meu Pai! Eu penso que uma das partes mais difíceis para o crente esperar, não é? A gente quer que Deus fale hoje, agora, que Deus responda, que Deus mova, que Deus dê resposta. Mas muitas vezes Deus não vai te responder na hora que você quer, do jeito que você quer, no lugar que você quer. O Senhor está te ensinando a exercitar a sua fé. O Senhor está te ensinando a orar, querido. O Senhor está te ensinando a perseverar nessa caminhada. E Abacuque dá a dica para você: olha, sobe na torre de vigia. E aqui não é algo físico, não é literal essa palavra. Ele está se referindo a algo espiritual. A torre de vigia, o que é? Um lugar de vigilância. Um lugar de estar atento, de clamar, de buscar, de vigiar, até que Deus responda ao meu clamor. Você tem um lugar de fortaleza na sua vida? Onde que é a sua fortaleza? Abacuque está dizendo: colocar-me-ei sobre a fortaleza. O que é isso? A fortaleza fala de um lugar de refúgio.
um lugar de segurança, um lugar onde se sente protegido dos ataques, das investidas. Quando, os grandes países, principalmente antigamente, se construíam muitas fortalezas, na beira, como é que fala, gente? Nas margens mesmo, dos oceanos, para que pudesse avistar quando os inimigos se aproximassem. Muros, altíssimos, aquelas construções. Eu vim de Niterói tem várias fortalezas, olha que tremendo. Niterói fica na entrada da Baía de Guanabara, um lado dele é a entrada da Baía de Guanabara, e antigamente tinha muitos navios, que entravam para aportar, então várias fortalezas foram construídas, a coisa mais linda que você vê tudo em volta. Para que serve uma fortaleza na sua vida, querido? É um lugar para você estar atento aos ataques que vêm ao seu redor. É um lugar de segurança, um lugar onde você se sente protegido. Onde é a tua fortaleza? Onde é a tua torre de vigia? Você tem uma torre de vigia? Hoje pela manhã eu estava pensando sobre isso. Eu entendi que eu tenho um lugar de fortaleza na minha vida. Muitas vezes o meu marido é um lugar de fortaleza na minha vida. É um lugar onde eu me refugio e me sinto segura, protegida, onde eu tenho direção, onde eu consigo discernir as coisas. Eu tenho dentro do meu quarto um lugar de fortaleza para mim, querido. Nos dias maus, quando nós cantamos aqui, quando estou mal, me põe de pé, sabe como? Então no dia mau, eu tenho o meu canto, a minha fortaleza. Ali eu me sinto segura, eu sei que os inimigos não podem me atingir, porque eu estou aos pés do Senhor, eu estou clamando, estou derramando as minhas lágrimas diante daquele que me conhece, aquele que me ama, que me compreende. Você precisa ter esse lugar, querido. Tem dias da nossa vida que a gente vai lutar muito. Tem dia que você vai ter que sair para o campo de batalha, enfrentar os seus inimigos, derrotar aqueles que vêm contra você. Mas você tem que ter um lugar onde você se fortalece. Amém? E Abacuque vai ensinar isso para a gente. Na hora da dúvida, corre para a sua fortaleza. Na hora que você está atribulado, você não sabe o que fazer, corre para a torre de vigia e aprende a esperar até que Deus traga revelação sobre a sua vida, traga resposta, te mostre o que você tem que fazer. Não sai desorientado por aí, ligando para todo mundo, mandando WhatsApp para todo mundo, publicando um monte de coisa na sua rede social, apelando para todo lado. Tem um lugar seguro, onde você pode ter sabedoria, onde Deus vai falar com você, querido. Ah, como a gente precisa entender isso. Nós vivemos um tempo da igreja que muitos estão muito longe da torre de vigia. Muitos querem a resposta pronta. Muitos querem que o pastor, ou líder, ou discipulador dê o conselho exatamente como tem que fazer. Mas a vida com Deus não é assim não, querido. A vida com Deus exige um esforço, uma dedicação e uma espera. Você quer ter resposta certa na tua vida? Então aprende a esperar. Se você quer resposta para ontem, você pode errar. Mas se você souber esperar, Deus vai te mostrar, amém? E aí Deus fala então, nós estamos no culto da resposta. Aleluia. Deus tem resposta para quem sobe na torre de vigia. Deus fala, Deus pode trazer uma flecha direto para o teu coração, de resposta do céu para a tua vida, se você estiver na torre de vigia. Se você estiver seguro na sua fortaleza. E Abacuque era esse homem, querido. Esse homem longânimo, controlado, paciente. E aí Deus fala com ele. E aí a resposta está no versículo 2. Deus responde a Abacuque e diz: o Senhor me respondeu e disse. O que Deus disse?
Escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até que quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Você pode responder isso? Você pode falar isso também? Espera, porque certamente virá e não tardará. Eis o soberbo. Sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. A gente espera muitas vezes que Deus fale assim: vira à direita, vira à esquerda. Agora você faz isso, agora você faz aquilo, agora você conversa com fulano. Deus pode fazer assim, querido? Claro que pode, Ele é Deus. Mas muitas vezes Ele vai te ensinar através de estratégias, de direções. E qual é a estratégia que Deus deu para Abacuque? Primeiro, escreve a visão. Sabe o que isso significa? Escreve a tua promessa. Registra a promessa que Deus tem para a sua vida. Esse é o seu guia, esse é o seu norte. Querido, a gente precisa saber quais são as promessas que Deus tem para a nossa vida. Quem sabe as promessas de Deus para a sua vida, não fica perdido na hora da tribulação. Porque a imagem, a visão está na sua cabeça. A visão te guia. A visão te dá direção. A visão não deixa você desistir. Quando você perde a visão, quando você não consegue lembrar mais as promessas do Senhor na sua vida, você fica sem rumo. Você perde a sua fé, você perde a sua esperança. E aí você vai precisar buscar lá no profundo o que Deus já falou com você. O que Deus já prometeu para a sua vida? Ele prometeu para você a salvação da sua família. Então espera, confia, escreve, registra, profetiza. Deus tem promessa de quê para você? Ele quer te levantar, Ele quer te usar, tem um chamado para você, tem uma bênção especial que Ele prometeu para a sua vida. Escreve a visão até que ela se cumpra. E Ele diz, pode até tardar, mas espera, que certamente virá e não falhará. Será que você pode pegar o teu sonho, o teu projeto, aquilo que Deus fez arder no teu coração, colocar diante dos seus olhos e declarar isso? Senhor, eu vou esperar, porque certamente virá e não tardará, porque o Senhor é fiel para cumprir as promessas que o Senhor fez na minha vida. O justo viverá pela fé. Eu não ando por vista, eu ando por fé. Querido, registrar é muito importante. Quem não registra, esquece. Quem não registra, quem não foca, o inimigo vem, rouba e toma. Deus falou para Abacuque, primeira coisa, escreve, eu tenho uma promessa para vocês. Os inimigos vão vir, Abacuque. Os inimigos vão tentar roubá-los, vão oprimi-los. Vocês terão tempos de dificuldade, mas escreve. Eu tenho uma promessa para o meu povo. Eu vou restaurar o meu povo. Querido, Jesus morreu na cruz por você, para você usufruir das promessas do Pai, amém? Para você viver as maravilhas do Senhor. Não se deixa perder, não perde a tua visão. É muito interessante porque essa estratégia, querido, sempre fez parte da minha vida. Sempre mesmo, eu aprendi assim, me ensinaram dessa forma. Desde o início da minha conversão, me ensinaram a registrar, a profetizar, a ter marcas na minha vida dos sonhos de Deus para mim. E eu tenho até hoje na minha casa listas, imagens, porque antigamente eu era adolescente, jovem, né, gente? Hoje eu não faço mais assim não, mas deveria. Colocava um monte de figura.
O meu sonho, quando eu queria ganhar um carro, né? Eu falei, Senhor, me dá um carro. Aí botei a foto do carro lá. Não pedi Mercedes não, tá, gente? Pedi um Corsa. O Senhor, me dá um Corsa. E Deus me deu um Corsa. Meu primeiro carro. Bênção do Senhor na minha vida. Pedi um casamento. Coloquei lá, ó. A foto lá de casamento. Pedi um apartamento para o Senhor. E Deus me deu apartamento. Eu tinha um livro que ele chamava Livro dos Sonhos. Já ouviu falar disso? Eu tinha o Livro dos Sonhos. E ali eu registrava todo ano os meus alvos, meus projetos, meus sonhos, confiando em Deus, debaixo de oração, e eu colocava lá as imagens. Gente, parece bobeira. Você pode achar que é coisa de criança, mas eu vou falar para você, faz muita diferença. Eu posso pegar hoje o meu livro lá e chegar assim, ó, tch, 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 comprido. Para a honra e glória do Senhor, como Deus é fiel, querido. Deus faz tudo que a gente quer? Não. Ele faz aquilo que é bom para você. Ele faz aquilo que tem a ver com o plano dele na sua vida. E aí tem coisas que eu não alcancei, mas eu entendo que não era plano de Deus. Amém? Registra a visão. Guarda a palavra que Deus tem para a sua vida, que escreve ela. Coloca público, até para quem passe correndo, veja, outdoor, né? Hoje tem os outdoor na rua, ó. Quem passa correndo vê o que está escrito. Abacuque já estava em outro tempo, meu filho. Já era de outra geração, do outdoor. Enfim, então tem a questão da visão, guarda a visão para o seu coração. O que mais que a gente aprende aqui? O justo vive pela fé. Você vai ter que abrir mão, muitas vezes, da sua razão, querido. Você vai ter que abrir mão do natural, do material, para crer no invisível, naquilo que ainda não existe. Porque Deus é especialista em trazer à existência coisas que não existem ainda. Deus traz à existência um filho no coração de um homem, uma mulher que não existe ainda. Deus traz o coração de um homem, uma mulher, uma empresa que não existe ainda. Mas pela fé ela já existe. Pela fé já é real. E a gente precisa entender que a nossa natureza é essa, é espiritual. Viver pela fé. E foi o que Deus falou com Abacuque. Deixa eu te dizer uma coisa. Outra resposta que Deus dá para Abacuque é: pode ficar tranquilo, porque eu vou julgar os seus inimigos. Ah, querido, você crê que Deus defende você dos seus inimigos? Por que tantas vezes a gente tenta fazer justiça na nossa força? Sabe quando que você perde a oportunidade de ver Deus agir na sua vida? Quando você abre a sua boca para criticar, para julgar, para expor alguém, para fazer uma confusão em algum lugar, porque você se sentiu injustiçado. A tua justiça vem do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu vi uma experiência semana passada sobre isso. Você já sentiu mal alguma vez na sua vida? Você procurar uma coisa que você gosta muito e você não achar? E você ficar pensando assim, meu Deus, sumiu. E aconteceu isso comigo semana passada. O inverno chegou, né, gente? E aí a gente começa a fazer o quê? A tirar de dentro do guarda-roupa as pecinhas ficam guardadas lá o ano inteiro, né? Aí você começa, né, a vasculhar o armário, guarda-roupa, né, onde você guarda sapato, aí começa, né? Fui eu caçar roupa minha de frio. E aí, gente, comecei a dar falta de várias coisas, de peças, né? Que eu gostava muito, e eu caçando, e meu Deus, cadê? Rodei a casa inteira, não achei. Gente, aquilo trouxe uma tristeza no meu coração. Eu fiquei assim, gente, não é possível, tem uma coisa errada. Se é uma coisa que eu não gosto na minha vida, é estragar alguma coisa minha, ou perder alguma coisa que eu gosto, né? Ou alguém
tomar de mim, né? Vamos colocar assim, né? Alguém pegar sem querer, sei lá, né? Então foi isso que aconteceu, eu não achei, e aquilo ficou pesado no meu coração. E eu falei com o Paulo várias vezes, falei, amor, não achei aquela blusa assim. Daqui a pouco estava eu falando de novo, amor, não é possível, não acho o negócio, não aparece nada. Aí o Paulo falou assim comigo, amor, tira isso do seu coração. Então daqui a pouco você está com o seu coração pesado por conta disso. Entrega isso para o Senhor. Se alguém tomou, tomou. Se alguém, né, confundiu, levou sem querer, né? Tipo assim, né? Esqueceu de devolver, aí é com a pessoa. Guarda o seu coração. Deus falou muito comigo nisso, querido. Porque muitas vezes a gente entra num desânimo, a gente entra numa tristeza, a gente começa a amargurar o nosso coração por causa de situações que acontecem na nossa vida. E eu quero dizer para você nessa noite, não deixa nada pesar no seu coração, não. Se você achar que alguém cometeu injustiça com você, guarde o seu coração. Entrega nas mãos do Senhor. Se você acha que alguém te passou a perna, que alguém está te devendo alguma coisa, você acha que você nunca vai receber, guarda o seu coração no Senhor. Porque você não pode perder a tua bênção. Você não pode perder a oportunidade de viver a experiência de restituição de Deus na sua vida, do cuidado de Deus com você, amém? Então, cuida disso, presta atenção nisso. Deus falou com Abacuque, olha, eu vou julgar esse povo, eu mesmo vou destruir esse povo que se levanta contra você. Por que eu estou contando toda essa história, querido? Porque eu quero chegar com você no hino da confiança. Tem algo que a gente precisa viver na nossa vida. E a confiança em Deus é a chave para você viver uma vida feliz, restaurada, alegre, segura. Quem guarda isso no seu coração, quem confia em Deus tem alegria. Quando a gente desenvolve essa confiança, saber que Deus está cuidando de tudo, que Deus não vai deixar faltar, que Deus vai dar sustento, que Deus vai realizar os sonhos, que Deus vai nos defender, a alegria começa a brotar no nosso coração. Mas se você só tem reclamação, queixa, dúvida, peso, isso vai entristecer seu coração também. E eu queria mostrar para você, no capítulo 3 em diante, Abacuque vai fazer uma oração linda, porque os olhos dele se abriram para a verdade. Abacuque entendeu que ele não precisava ter medo dos seus adversários, ele podia confiar no Senhor. Como é que a gente começa a confiar no Senhor, querido? Primeira coisa, reconheça quem Deus é. Se você não abrir a sua boca e reconhecer quem Deus é na sua vida, a confiança não vai nascer no seu coração. E o que Abacuque vai dizer, querido? Ele vai começar a orar e declarar todas as virtudes que ele sabia a respeito de Deus. Você acredita que Deus é fiel? Você acredita que Deus é soberano na sua vida? Abacuque vai começar a dizer, ele é soberano. Ele é o Deus que move sobre toda a terra. No versículo 6, ele vai dizer assim, no capítulo 3, ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações, esmigalha os montes primitivos, outeiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos. No versículo 12 ele vai dizer, na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calça os pés as nações, tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Abacuque vai começar a declarar palavras sobre quem Deus é.
Deus é soberano. Deus é como um guerreiro que marcha sobre toda a terra. Deus salva o seu povo. Deus dá livramento para o seu povo, a sua igreja também. Deus é um Deus que cumpre a sua obra. Ah, querido, como é importante a gente declarar: o Senhor é a rocha da minha salvação. O Senhor é o meu refúgio. O Senhor é a força da minha vida. O Senhor é a minha alegria. Eu confio em Ti. Quantas vezes Davi abriu seus lábios para declarar, para salmodiar, para declarar poesias que declaravam quem Deus era. Quem Deus é para você? Você entende que Deus é santo? Você entende que Deus é justo, que Ele não erra, que Ele não falha, que Ele é misericordioso, que Ele tem prazer em te abençoar, que Ele é um Pai amoroso. Você acredita nas virtudes de Deus na sua vida? É o começo de tudo, querido. Se você tem dúvida sobre quem Deus é, vai ser muito difícil você confiar. A gente só confia em quem a gente conhece. Sabe por que Abacuque foi despertado para confiar em Deus, querido? Porque Abacuque buscou sua intimidade. Sabe como você vai conhecer a Deus? Se você buscar a sua intimidade. Quem tem intimidade com Deus tem o que dizer sobre Ele. O conhece, sabe quais são suas virtudes. Agora, se a gente não busca na torre de vigia ao Senhor, o que a gente vai dizer dele? Como que a gente vai testemunhar do que ele fez na nossa vida? No versículo 16, Abacuque vai dizer que a melhor escolha dele é ficar em silêncio. Olha só, ele vai dizer assim: ouvi-o, e o meu íntimo se comoveu à sua voz. Tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Sabe como é que você espera o agir de Deus na sua vida? Em silêncio. Em silêncio. Enquanto você silencia, Deus age a teu favor. Enquanto você murmura, você impede o agir de Deus na sua vida. Você já ouviu falar que a murmuração atrai demônios? Quando a gente murmura, a gente libera a ação de demônios contra a nossa vida. Mas quando a gente silencia e a gente confia no nosso Deus, nós ajudamos, nós proporcionamos um ambiente que Deus pode agir com poder, com graça sobre a nossa vida. Sabe quando alguém te afronta? Sabe quando alguém se levanta para te acusar? E você fica em silêncio. Lembra de Jesus? Jesus, quando estava sendo julgado pelos sacerdotes, pelos líderes daquela época, ele ficava em silêncio, como ovelha muda. Porque ele não precisava se defender. Você não precisa se defender. Um dos grandes, não vou lembrar agora o nome, dos grandes homens de Deus passaram na história. Ele dizia que uma das regras que ele aprendeu para a vida dele é: não se defenda. Diante das acusações, não se defenda. Não gaste sua energia. Deixa Deus te defender. Quando a gente aprende a confiar, querido, a gente pode cantar um hino de confiança. Eu queria ler esse hino que Abacuque declarou, junto com você. Abacuque disse, no versículo 17 em diante, ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado,
Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Olha o hino que Abacuque começa a declarar. É um hino de alguém que confia no Senhor. Confia em quê, pastor? Pode acontecer o que for, a minha confiança continua no meu Deus. Se faltar ovelha no meu pasto, eu continuo confiando no meu Deus. Se a oliveira não der o fruto, eu continuo confiando no meu Deus. Se não tiver fruto da videira na minha vida, eu continuo confiando no Senhor, porque a minha confiança não está no que eu vejo, não está no natural, não está naquilo que eu posso produzir. A minha confiança está nas mãos do Senhor, que é o Deus da minha vida, que é o meu provedor. Quem consegue declarar essas coisas, querido, tem um coração cheio de alegria, tem transbordante alegria da sua alma, porque não está confiando nas coisas terrenas, nas coisas desse mundo. A gente fica muito atribulado, muito angustiado por perder coisas tão pequenas na nossa vida. Mas a gente esquece que tudo que a gente tem é o Senhor, que a nossa maior riqueza é Ele, que tudo que temos vem da mão dEle, é Ele que faz a nossa vida. Em quem que você tem confiado? Se você anda muito triste, você anda muito desanimado, muito cabisbaixo, eu vou te dizer, você está confiando muito em você mesmo, você está confiando muito nas coisas que você tem. Porque quem confia em Deus, querido, se alegra até quando falta, até quando não tem, até quando está pouco. Oh, Deus poderoso, porque a alegria não está nas coisas, a alegria está nele, vem dele. Quando você estiver, querido, sentindo angustiado, porque você tem que cumprir alguma coisa, você tem uma responsabilidade. Eu sei que os homens, o Senhor fala isso ao meu coração, os homens muitas vezes sofrem muito com isso. Porque o homem é o cabeça, o homem tem uma responsabilidade de provisão, de sustento, não só para si, mas para sua casa, para sua família, para sua esposa, seu filho. Querido, o Senhor quer te ensinar a confiar nele e não perder a sua alegria. Não perder a alegria da tua salvação, a alegria de adorar o Senhor que te criou. Acima de ti está o teu Deus. Ele é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Não esqueça disso. Você não é autossuficiente nessa terra. Deus colocou você aqui dependente dele. Dependente totalmente dele. A sua alegria vem do alto, querido. Você se tornar um adorador. Mostra a Deus o quanto você confia nele. Ele vai derramar bênçãos sobre a sua vida. Ele vai encher de alegria a sua vida. Não confie na videira. A videira que dá o vinho, a videira que traz a alegria momentânea, terrena, passageira. Não confia no que é passageiro. Faça do Senhor a fonte da sua alegria, a fonte da sua riqueza é Ele. Abacuque custou, mas entendeu isso, querido. Não preciso mais temer. Não preciso mais ficar atribulado. E o Senhor continua sendo o meu Deus. Tudo pode estar dando errado. Todavia eu me alegrarei.
Querido, presta atenção, não é uma forçação de barra. Não é um negócio assim para parecer bonito. Todavia eu me alegrarei. Como se fosse uma coisa que a gente tentasse produzir da gente mesmo. Se alegrar no Senhor é resultado de uma vida de intimidade, de comunhão, de confiança plena em Deus que te criou. Você pode não ter o sustento hoje. O Senhor pode colocar na tua porta amanhã. Você pode deitar para dormir em lágrimas, mas amanhã o Senhor te surpreender com o cuidado, o amor que Ele tem na sua vida. Deixa eu te falar, Ele está só te ensinando. Ele está só te ensinando a confiar. Ele está aumentando a tua fé, querido. Você possa glorificar o nome dEle. E eu quero terminar te falando as promessas que o Senhor tem para a sua vida nesse hino aqui. Preste atenção. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Abacuque subiu na torre de vigia. Abacuque se escondeu na fortaleza. Porque ele experimentou, ele pôde cantar. O Senhor verdadeiramente é a minha fortaleza. Você pode dizer isso da boca para fora, você pode dizer isso com toda a certeza do teu coração. O Senhor é a minha fortaleza. E aqui ele diz, querido, que ele faz os meus pés como os da corça. O que quer dizer isso? A corça é um animal, querido, que quando corre, ele não parece que está andando, ele parece que está voando. Você já viu isso? Você já viu imagem assim na televisão, numa corça correndo? Tipo alce, né? Quem pode familiarizar melhor. Alce, aqueles animais que vivem nas montanhas, né? E eles pulam, eles saltam. Quando aquele bicho corre, querido, ele não vê obstáculo na frente. Ele corre, ele parece que está voando. Ele salta as pedras, ele salta os obstáculos. Não tem limite para os seus pés, porque ele confia no que está fazendo. A corça, ela olha com firmeza para frente, com foco, com objetivo, ela não perde o seu objetivo. E os seus pés são ágeis para correr. É algo sobrenatural que Deus quer fazer na sua vida. A hora que você confiar no Senhor plenamente, você vai correr como as corças. Você vai correr, não vai ter obstáculo que vai te segurar. Não vai ter barreira, não vai ter pedra no teu caminho que vai fazer você tropeçar. Porque você vai ser como a corça. Eu profetizo sobre a sua vida, que você vai viver um tempo em Deus de coisas rápidas, coisas ágeis, caminhos serão rápidos na sua vida, porque a sua fé e a sua confiança vão estar no Senhor. Você não vai parar diante das adversidades, você vai saltar as dificuldades na sua vida. Quando ele fala que a corça anda altaneiramente, ela anda de cabeça erguida, não fica olhando para o chão, não é cabisbaixa, ela anda de cabeça erguida. Em outros textos fala que ela anda em lugares altos, ou seja, as corças elas só vivem em montanhas.
Entenda o que o Senhor quer falar com você. Ele quer te levar, querido, a um novo nível de confiança. Você vai andar em lugares altos. Você vai andar acima das circunstâncias, o sobrenatural. O Senhor quer te levar a um novo nível. Nós estamos entrando num tempo, num momento da história, querido, de viver o sobrenatural. Hoje o Bispo Paulo disse, hoje na live, hoje meio-dia, Deus está prometendo milagres para esse tempo. É tempo de viver o sobrenatural. Você precisa ser como uma corça para saltar as dificuldades desse tempo, querido. Não anda no baixo, anda nas montanhas. Decida viver em lugares altos. Tem uma música do Diante do Trono que fala isso, né? O Senhor me faz andar em lugares altos, aleluia, acima dos problemas, acima das tribulações, acima deste mundo, o Senhor me faz andar. Faça desse o seu hino, faça o seu hino de confiança no Senhor. Deixa Deus tirar as escamas dos seus olhos, deixa Ele abrir o seu entendimento, querido. A sua dificuldade hoje é o seu milagre amanhã. É a resposta que virá amanhã sobre a sua vida. Deus está te levando a um novo nível. Entenda isso.